Rio de Janeiro. O ano é 1900 e bolinha. Ah, brincadeira, é 1936 mesmo. Alguns de vocês devem me conhecer como Guerra no Ar, mas aqui eu sou o Homem-Aranha DV. Não, eu não sou advogado, sou apenas um amigo dessa vizinhança. Hã? Mas não se deixe enganar, as ruas da cidade do Esplendor podem te parecer belas e tranquilas, mas assim como eu, elas também escondem a sua verdadeira natureza. Por exemplo, semana passada, um cara tentou comer o meu tio. Não nesse sentido! Você não entende? Eu não posso ficar só devorando pessoas magrinhas. Elas não saciam nem a beirada da minha fome. Não se preocupa, parceiro, eu tenho algo bem grosso aqui pra você. Ah, é? Tipo o quê? Chumbo! Teve também aquele charlatão mês passado. E agora, para o meu último truque, eu irei precisar de um assistente. Neste truque, o espantoso Homem-Aranha DV terá que se livrar dessa armadilha mortal, impossível de se escapar, antes que o seu tempo se esgote. Quero ver você sair dessa, cabeça de teia. É, eu tenho que admitir, Mistério. Você me pegou dessa vez. Só é uma pena que eu não vou poder te mostrar os negativos originais de King Kong que estão aqui no meu bolso. Não! Você está blefando! Ah, é? Então você tá mesmo disposto a arriscar que esse rolo de ouro se destrua à toa. E eu pensando que você apreciava a magia do cinema. Não, eu não posso passar o resto da minha vida remoendo que essa obra-prima tenha sido destruída por minha causa. Hã? O quê? Muito bem, senhoras e senhores, como vocês sabem, um show não pode parar, então eu vou perguntar pra vocês. Quem quer ver eu tirar um jumento do aquário? E... como pude me esquecer? Aquele cara no porto. Ah, então é você, o almofadinha que tá traficando armas pros nazistas. Dreditje fallingstum du kostomerte, idiot! Leg dich mich nicht schockeren! Ih, Cacildo, o cara é gringo. Was it les don los? At ich, wavy! Du hagst ain't nicht wa? Meini blob? Außen hitch! Lamb dich von Kopf bifube! Pior, ainda tá falando alemão. Nem pra ser um inglês, pra entender metade do que ele tá querendo dizer. Anich danche immer ich sudamericaniche! Pelo menos tem ninguém aqui pra traduzir o que o Freglinge! sujeito tá querendo dizer. Aber ich muss zugeben, selbst wenn ihr für uns nur raten seid, werden eure Waffen in unseren Krieg sehr nützlich sein. Não ist sich. Bom, pelo menos eu não vou entender nenhuma das ofensas que ele fizer contra mim. Aranha, frutinha. Por que tu me chamou aí, cara? Mas eu já tô mudando muito de assunto. Como vocês bem sabem, eu gosto bastante dos quadrinhos do Homem-Aranha no Ar, que eu conheci graças a uma versão minha de outro universo. Então, imaginem qual foi a minha surpresa quando eu recebi na minha caixa de correio um quadrinho dele chamado Crepúsculo na Babilônia, vindo do longínquo ano de 2020. Aquilo não me cheirava nada bem. Além de alguém ter descoberto a minha identidade secreta, esse alguém ainda tinha me enviado um quadrinho cuja alma era mais sombria que os achocolatados da 25 de março. Então, fique aí, telespectador, pois hoje nós iremos falar sobre esse gibi e muito mais no programa de hoje, mas apenas depois da abertura. E bom, eu poderia só começar a falar sobre a história do quadrinho, mas acredite, eu não acho justo que vocês passem pela mesma confusão que eu quando eu passei quando eu fui ler esse quadrinho pela primeira vez. Então, eu vou recapitular os eventos do Homem-Aranha no Ar que rolaram até chegar na história do Crepúsculo na Babilônia, para que vocês não fiquem mais perdidos que filhos de meretriz em Dia dos Pais. Para começar, nós temos o primeiro volume, que se passa em 1933, no qual o Peter ganha os poderes por conta de um totem de um deus aranha, a Tia May é super engajada em questões trabalhistas, a Felícia é dona da boate Gata Negra, o Homem-Aranha enfrenta o Duende e os capangas dele, ou melhor, o show de aberrações que o Norman chama de capangas, que incluem o Kraven, o Camaleão e o Abutre, que nesse universo é responsável por matar o Tio Ben, devorando o coitado.
Em seguida nós temos o segundo volume, Olhos Sem Face, que se passa um ano depois, em 1934, sendo uma sequência direta do primeiro volume, mostrando o Homem-Aranha indo atrás do Mestre do Crime, lutando com o Homem-Areia, além de enfrentar o Dr. Octopus, que junto do Mestre do Crime, estavam envolvidos em um esquema de tráfico de pessoas negras para realizar experimentos horríveis para os nazistas. Inclusive, uma das vítimas desses experimentos acaba sendo o próprio Robbie, que é lobotomizado pelo Otto. E se já não bastasse isso, a Feliz ainda acaba tendo o rosto mutilado pelo Mestre do Crime, depois dele descobrir que ela tinha ajudado o Homem-Aranha, o que faz ela passar a usar uma máscara branca para esconder as suas cicatrizes. E depois desses 2 volumes, o Homem-Aranha no ar acabou ficando sem histórias novas por alguns anos, até que veio a edição do Limiar do Aranhaverso, que tem um salto temporal de 5 anos, se passando em 1939. Nessa edição a gente descobre que a Mary Jane passou 3 anos na Espanha para ajudar na Guerra Civil Espanhola, a gente tem a introdução do mistério e a volta do Rei do Crime, que só tinha aparecido na história do Demolidor Noir, e juntos eles sequestram a Felícia para atrair o Homem-Aranha até o show do mistério, que estava querendo matar ele para roubar o sangue do Aranha para conseguir poder e chutar o Fisk do jogo. O que acaba não dando muito certo, já que o Aranha derrota o mistério e liberta a Felícia, que escapa com uma amostra do sangue do Homem-Aranha. Só que justo quando tudo parecia resolvido, você lembra que essa edição é um prelúdio para Aranhaverso, então o Carne brota do nada e tenta matar o Noir, mas o Superior aparece e tira o Peter de lá para ele ajudar a rapaziada. Assim, nós temos o evento do Aranhaverso de 2014, com os aranhas de vários universos paralelos se juntando para enfrentar os herdeiros. E como consequência desse evento, o Noir acaba entrando para a equipe dos Guerreiros da Teia, com outros homens, mulheres e porcos, aranhas, que juntos têm algumas aventuras malucas pela teia da vida e do destino. Inclusive, em uma delas, o Noir acaba coletando uma amostra do simbionte do universo do Pavitri, o Homem-Aranha indiano, para analisar. Fato esse que eles provavelmente nunca mais vão abordar, né? Mas bem, depois disso, o Noir veio voltando uma história que servia de prelúdio para Aranha-Gedon, se passando em 1940, tendo ele reencontrando com a Felícia, que havia adotado a identidade de Viúva Branca, e enfrentando o Shocker, o que é até bem divertido, até ele ser chamado de novo pro mega evento Aranha da vez, que seria o Aranha-Gedon de 2018, que conta com o retorno dos herdeiros e bem no começo da história, o Morlun volta pra matar o Noir, absorvendo a essência dele. Vai gostar de perfume assim no inferno. Com o fim desse evento, rola uma edição da Gwen-Aranha indo até a terra do Noir pra falar pros entes queridos dele que ele tinha morrido. A Tia May acaba dando um tapa na cara da Gwen por ela dizer que o Peter tinha sido um herói, a Mary Jane agradece e a Felícia fica grata por saber que fim o Peter teve. Só que como os quadrinhos vivem de ciclos, uma hora o Homem-Aranha Noir ia ter que voltar, e no Aranhaverso do Miles de 2019, a gente descobre que o Noir foi trazido de volta à vida pelo Deus Aranha do seu universo, já que ele não queria que o Totem Aranha caísse nas mãos da Enxame Noir e dos nazistas. Vale se destacar o erro de cronologia aqui, já que colocam essa edição se passando em 1933, o que não faz o menor sentido olhando a linha do tempo que eu estou montando aqui. A propósito, é curioso que o Noir ressuscitou de uma forma bem parecida com o Peter do 66 durante o arco do outro, e coincidentemente o traje novo dele agora é inspirado no filme do Aranhaverso, que é até bonito, mas as costuras grosseiras que formavam as teias na máscara eram mais a cara dele. E agora já tendo tudo recapitulado, nós podemos dar início à história de hoje, que começa no chuvoso centro de Nova York, ou mais precisamente, em um prédio, que se revela sendo o escritório do detetive particular Peter Parker. Ué, mas o Peter não queria estudar ciências? Tipo, claro, ele fazia umas reportagens pro Clarim, mas parecia mais um emprego temporário, considerando que ele queria estudar na faculdade. Além de que, tem uma distância considerável entre cientista e detetive. A não ser que, sei lá, ele quisesse ser cientista forense, mas trocou os pés pelas mãos. Porque, ou é isso, ou a gente tá presenciando um caso de flanderização só por ter Noir no nome. A gente tá na primeira página e eu já tô me estressando, pelo amor de Deus. Enfim, o Peter tá no seu horário de almoço, já que, né, ele também é filho de Deus. Aranha. E nisso, ele aproveita para ouvir, junto de um gatinho chamado Dindim, as notícias do rádio, que falavam sobre os avanços do Terceiro Reich. Até que em um certo momento, ele escuta tiros do lado de fora, e sem perder mais tempo, ele já parte para cima, mandando bala para cima dos bandidos, que estavam fugindo da polícia, que fica surpresa em ver o Homem-Aranha vivo. Mas não demora muito para os bandidos perderem a vantagem, já que o Aranha faz eles baterem com tudo num poste e serem presos. E logo depois desse fuzuê, o Jameson aparece, falando que ele tava indo pra boate Gata Negra, mas não por causa disso aí que você mente suja tá pensando, mas sim porque a Gata Negra teria sido arranhada. É, realmente, já estamos cientes disso, porque isso aconteceu há 5 anos! E, ei, não é meio estranho o Peter continuar no lugar que ele prendeu os bandidos? Na verdade, deixa eu reformular. Não é muito estranho o Peter continuar no lugar que ele prendeu os bandidos ainda usando o uniforme do Homem-Aranha pra todo mundo ver? Tipo, claro, você pode até comentar que é só um sobretudo, muita gente usa. E isso até pode ser verdade. Mas quem diabos sai por aí andando com um óculos de aviador que tem o exato formato das lentes
lentes do Homem-Aranha. Tipo, Peter, não é porque a Tia May e a Mary Jane sabem da sua vida dupla que geral tem que saber também não. A não ser que quando ele ter ressuscitado do casulo, o Peter ter caído de cabeça no concreto pra voltar sem noção desse jeito. Continuando, a dupla Charlie Chaplin e Sombra aí resolvem ir até a boate, que tá com tira pra tudo quanto é lado. Mas eles conseguem entrar na cena do crime de boa, já que o Jameson molhou a mão dos polícia. Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de Lixo. E já no lado de dentro, o Peter acaba reconhecendo uma das vítimas desse incidente, que era a jovem Holly Babson, uma garçonete que também era informante da polícia, e junto do seu cadáver, ela carregava um pequeno pingente de cigarra. Mas antes que os dois pudessem analisar mais a fundo, eles acabam sendo expulsos do lugar. Já a sós, o Peter reflete que mês passado, ele teve que tirar um dirigível dos nazistas sobre o rio Hudson, e agora, a Holly Babson havia morrido na boate da Felícia, e que enquanto isso ele tava lá, perdendo tempo, indo atrás de ladrões de banco. Perdendo tempo porque não era o seu dinheiro, né, mano? Na minha direção, caralho, rapaz. Eu quero a porra do dinheiro, irmão. Vai tomar no cu, rapaz. Eu tenho que dar 3 mil amanhã pros caras, rapaz. Porra! Dizendo que as coisas estavam ficando bastante sombrias ultimamente, principalmente por conta de todo o caos que a guerra trazia, deixando tudo e todos com um grande sentimento de incerteza pelo que estava por vir, sendo um crepúsculo sem fim, de uma ameaça que ele não poderia deter. Mas se ele não poderia, então quem? E nisso, a Mary Jane aparece e pergunta quem podia o que pro Aranha aí, que responde que era uma pergunta retórica. Engraçado que sempre é uma pergunta retórica quando pega um doidinho falando sozinho. Então, depois dessa reflexão, os dois entram pra comemorar o aniversário da Tia May e conversar. Nisso, a Mary Jane conta que ela tinha ajudado a treinar um grupo de meninas no centro comunitário que a Tia May trabalhava, e o Peter, pra prezar o clima, resolve perguntar se ela tinha ficado sabendo da Holly Babson, o que a Mary Jane responde que sim, complementando que ela tinha sido morta justo quando a vida dela estava prestes a dar uma virada, já que ela estava feliz por ter conseguido um trabalho e ela estava até esperando para ver se conseguia um emprego para as outras garotas na Gata Negra. Então o Peter aproveita para perguntar se a Mary Jane já tinha visto a Holly usando aquele pingente de cigarra, mas ela nega, falando que nenhuma das garotas tinha dinheiro para bancar aquilo, o que faz o Peter se perguntar o porquê ela está carregando aquele tipo de coisa. Mas a conversa é logo interrompida pela Tia May, que estava querendo ouvir as notícias do rádio, enquanto eles são observados por alguém nada suspeito de sobretudo vermelho do outro lado da rua. E com isso, o Peter resolve ir a uma biblioteca para saber mais sobre aquele pingente, e lá, ele descobre que se tratava de um pingente de uma cigarra babilônica. Só que antes que ele pudesse averiguar mais, a biblioteca acaba sendo atacada e nessa aproveitam para roubar a página do livro que ele estava lendo. E uau, deve ser uma depressão em tanto para as pessoas estarem desesperadas para roubarem páginas de livros. E com isso, o Peter toma uma bronca da bibliotecária, falando que esperava mais de um bizantinista. Mas o Peter é um cabra persistente e começa a perseguir a Carmen Sandiego genérica. Só que ele acaba perdendo ela no meio da multidão. Se bem que eu acho que se ele procurasse um pouquinho, ele ia conseguir encontrar ela. Afinal, é uma pessoa vestindo um sobretudo e chapéu escarlates. É meio difícil perder alguém assim de vista, a não ser que você seja cego. Aí você perde todo mundo de vista. Assim, sem pistas, o Peter acaba notando um cartaz de uma exibição que estava rolando no museu, chamada Crepúsculo na Babilônia. E já no museu, o Peter encontra com uma moça cuidando do lugar, que se diz uma bizantinista. O que surpreende o Peter. Afinal, é fantasioso demais pra um cara que escala paredes e lança teia uma mulher ser nerd. Continuando, a doutora aí se chama Uma Bergman, e o Peter pergunta se ela sabia de algo sobre aquele pingente, que ela revela que pertencia à sua irmã, Helga Bergman, que gostava de se parecer mais americana, chamando a si mesma de Holly. E que bom que ela conjugou o verbo no passado, porque o Peter revela que o pingente foi encontrado junto do cadáver da Holly, o que faz a moça aí quase desmaiar, e o Peter ainda tem a pachorra de falar pra mulher que acabou de saber que perdeu a irmã para ela não apagar em cima dele. Consideração? Empatia? Nah, engole o choro aí, moça. Então eles resolvem pegar um ar, e a doutora revela que aquele pingente na verdade era chamado de a Pedra da Cigarra, que iria ser levada para Berlim com o Dr. Henrique Hellstrom. Peraí, o quê? Hellstrom? Tu sabe que as coisas estão indo bem quando você descobre que a moça que você acabou de conhecer trabalha com um cara cujo sobrenome dele é o mesmo de um sujeito chamado Filho de Satã. Olá, telespectadores, hoje estamos aqui com o Filho de Satã. Se apresente aí, Filho de Satã. Olá, eu sou o Filho de Satã. Filho de Satã, você diz que pode fazer qualquer coisa, não é mesmo? Sim, eu sou capaz de tudo. Que mentira. É verdade. Tu não tá com nada, não. Você está me subestimando? Se tô. Eu posso fazer qualquer coisa que sua imaginação pensar. Ah, é? Então se você for filho de Satã mesmo, você vai quebrar o meu dedo aqui agora. Não, pera aí, o meu dedo não, eu gosto dele. Se você for filho de Satã mesmo, então invoca 1 milhão de aranhas pra cima do Clayton. É isso aí. Como é? Feito. Continuando, o doutor, primo do filho do capeta aí, ia levar a pedra junto dele porque ela seria valiosa demais para ser enviada pelos correios, o que honestamente parece algo bem sensato da parte dele. Mas isso faz o Peter se questionar, já que se era o doutor quem ia levar a pedra, então como que ela foi parar nas mãos da irmã da Uma? Além dele também perguntar se a pedra era tão preciosa assim ao ponto de quererem matar por ela.
acho que ele ficaria surpreso pelo quão poucas pessoas se matam no dia de amanhã. E bem, a Uma diz que a Holly e o doutor nem se conheciam e fala que eles precisavam chegar no fundo de tudo aquilo, pedindo pro Peter ajudar ela a encontrar o assassino da sua irmã. Só que o Peter recusa, falando que ele já estava ocupado demais com os 5 distritos de Nova York? Carambolas, eu acho que é nessas horas que você lembra o quanto que o universo noir é ferrado na questão de super-heróis pra proteger Nova York. Porque aqui o Wolverine é só um cara comum com garras, os X-Men são sociopatas, o Luke Cage não é a prova de balas, o Justiceiro vazou pra tentar matar o Adolfo e o Demolidor... Então no fim do dia só tem o Homem-Aranha e, se você tiver sorte, o Homem de Ferro pra ser a cavalaria da rapaziada. Com isso, a Uma então diz que se o Peter mudasse de ideia, era pra ele ir até o aeroporto no dia seguinte às 7 da manhã. Mas ele responde pra ela não ficar esperando por ele. E a Uma pergunta se ele sabia o que falavam sobre que com grandes poderes, só que o Peter interrompe falando que com grandes poderes via uma baita conta de energia. Quem diria que viver durante a Grande Depressão fosse ser tão depressivo, né? E bacana que essa conversa inteira rolou com eles estando no mesmo lugar que a Carmen Sandiego de antes. E o melhor de tudo é que o Peter em nenhum momento percebeu que a mulher que tinha roubado a página dele tava ali do lado dele. E já mais tarde, o Peter pensa que nada daquilo que estava acontecendo fazia o menor sentido. Isso faz ele refletir sobre como diabos a Holly foi acabar com uma pedra de 1600 anos de idade e qual seria a relação dela com um bizantinista alemão que ela aparentemente nem conhecia. São essas e outras questões que fazem o Peter se questionar em quem ele poderia confiar. O que a Mary Jane indaga será mais uma pergunta retórica. Só que antes que o Peter pudesse responder, eles acabam sendo surpreendidos por um homem que solta um flash pra cima deles e que logo toma um tabefe da Mary Jane pra ficar esperto. E se já não bastasse isso, o Peter nota que tinha mais 2 homens tentando partir pra cima da Tia May. Assim, ele dispara suas teias neles, o que faz os 3 homens fugirem dali. E depois disso, o povo aí resolve conversar sobre o que diabos acabou de acontecer. E o Peter comenta que ele tinha visto o fotógrafo na cena do crime da Gata Negra, que muito provavelmente seguiu o Peter desde lá. Uou, calma aí. Onde você viu esse mano, Peter? Era esse cara? Esse aqui? Vai ver esse figurante aqui, né? E outra, não deu nem pra ver a cara do sujeito que te cegou. Tu reconheceu ele pela mais pura silhueta de um policial genérico? Porque ou é isso, ou a gente vai ter que cogitar a hipótese do policial e da Carmen Sandiego serem a mesma pessoa. E bem, esse ataque aí faz a Mary Jane perguntar se tinha algo a ver com a recente morte da Holly. O que ele responde falando que eles nunca iam saber, já que a irmã dela tinha oferecido o caso pra ele, mas ele tinha negado. E nisso a Tia May questiona o porquê do Peter ter recusado, que explica que era por conta de ele ter responsabilidades em manter elas e a cidade em segurança. Só que aí a Tia May retruca ele, dizendo que ninguém estava seguro com a guerra que estava se aproximando, o que a Mary Jane concorda. Só que isso ainda deixa o Peter perdido, afinal, ele não podia parar uma guerra, ele mal conseguia impedir que uma cidade fosse pras cucuias. Porém, a Mary Jane fala que não era por conta disso que ele não tinha que tentar. Nisso, a Tia May fala que eles eram sortudos e que ser o Homem-Aranha havia levado o Peter até as portas da morte, mas que ele tinha sido trazido de volta por um milagre, falando que aquela garota não seria tão sortuda quanto ele e que ela merecia justiça. Falando que com grandes poderes vinham grandes... Só que o Peter interrompe de novo e fala que já entendeu o recado. Sabe, acho engraçado que eles ficam sempre puxando o lema do com grandes poderes vem grandes responsabilidades pra mover a história, sendo que nunca sequer falaram ele. A versão equivalente do lema nesse universo, na verdade, é: se alguém tiver poder e não merecer confiança, então é responsabilidade do povo retirá-lo de lá. O que é algo que conversa muito melhor com o contexto das primeiras histórias, mas, né, pra que manter uma boa coesão. Então, depois de ser motivado, o Peter muda de opinião e no dia seguinte, ele vai até o aeroporto e encontrar com a Uma, dizendo que contanto que ela estivesse pronta para as respostas, ele ia aceitar o caso. Assim, eles pegam um voo para Dublin, numa página que segue bastante o estilo de Indiana Jones. Então, depois de um voo mais tenebroso que a minha situação monetária, eles finalmente chegam em Dublin, que é a capital da Irlanda, pra você que faltou nas aulas de geografia pra... sei lá, batelagem. E quando eles pousam, o povo aí comenta sobre o quão chumbrega foi a viagem e a Uma fala que eles tinham que encontrar com o piloto pra levar eles até Berlim. Mas antes eles resolvem ir até o Savoy, que é um hotel bem chique que o museu tinha pagado pra eles se hospedarem. E o Peter até chega a comentar sobre como que um pobretão do Queens tinha ido parar ali. Só que a Uma fala que não era pra eles se deixarem enganar, já que ela ficaria com a cama e ele com a vontade de ter a cama. Bem filosoficamente triste. Oh my gosh. E já no quarto, a Uma revela que ela havia movido alguns pauzinhos pra colocar eles numa festa que rolaria na embaixada pra eles encontrarem com um embaixador. Porém o Peter questiona se ele realmente poderia mandar eles pra Berlim. Nisso a Uma fala que só tinha um jeito de descobrir e que era melhor eles se aprontarem, mostrando um vestido, que o Peter logo responde falando que aquele não era do tamanho dele. Ele tem razão, o dele é mais fincado na bunda. Então depois de se trocar, a Uma comenta que o embaixador era alguém confiável e que era só o Peter colar com ela que tudo daria certo.
certo. O que o Peter concorda, avisando que ele não era uma pessoa muito festeira, enquanto a Uma diz que cada minuto com ele era uma festa. Assim, Uma, não querendo ser o cara chato nem nada, mas a maior emoção que você teve envolvendo o Peter foi com ele falando que a sua irmã morreu. Que diabo de festa é essa? Não, sério, que mulher esquisita, mano. Pra ela, enterros devem ser baladas. Já na embaixada, depois do Peter roubar o paletó de humano, a dupla aí decide se separar pra procurar o embaixador, enquanto eles são vigiados por dois sujeitos, que com certeza não devem ter nenhuma gota de maldade em seus corações. Assim, depois de dar uma volta, o Peter dá uma sentida nos convidados que estavam lá, que contavam com um general americano que tava vendendo meias de seda no mercado negro, um diplomata russo, que é a cara do Harry, que tava vendendo caviar no mercado negro, um físico suíço que tava vendendo chocolate no mercado negro e um político britânico que, pasmem, tava vendendo a próxima batalha, no mercado convencional mesmo. Só que em um certo momento, o sentido da aranha do Peter dispara e ele segue a Uma até uma sala, onde ele escuta ela conversando com alguém que diz que as coisas estavam piores. Foi a pior das Deus que me perdoe, garoto! Você comeu tinta com chumbo no café? Onde ele escuta ela conversando com alguém que diz que as coisas estavam piores do que eles achavam, já que os alemães não tinham desistido do controle da fonte e que nem sabiam se o segurança dela poderia ajudar. E isso já é o bastante pro Peter abrir a porta com tudo, perguntando que paçoca estavam rolando ali. E depois da Uma fingir que eles estavam juntos, a gente descobre que o embaixador e a mulher dele são brasileiros! Isso, Brasil mencionado. Nisso, a Uma comenta que ela e o Peter precisavam chegar em Berlim, e os anfitriões ali comentam que seria difícil por conta dos avanços do terceiro Reich. E eles perguntam se era realmente importante que eles chegassem lá, o que o Peter responde revelando a pedra da cigarra. Então, percebendo que a parada era séria mesmo, o casal comenta que podiam levar eles até Siracusa, na Sicília, mandando eles ir até o manicômio da Ana e pedindo pra mandarem lembranças a Harry por eles. Só que antes que o Peter pudesse saber quem diabos era Harry, um dos manos de antes invade o lugar, dá uma surra no Peter e rouba a pedra da cigarra, o que faz o Peter botar a máscara na frente de geral e começar a perseguir o sujeito pela cidade. Só que no fim, o pilantra entra numa cabine telefônica e some que nem mágica. Então o Peter volta até a Uma, que fala que ele foi tapeado e ela tá de boa? Não, sério, gente. O que tá acontecendo aqui? Por acaso, todo mundo sabe que o Peter é o Homem-Aranha? Essa mulher tá lobotomizada? Eu tô tendo um AVC? Porque ou é uma dessas alternativas, ou esse é o primeiro quadrinho roteirizado por um sonâmbulo. Porque, hello, esse é um quadrinho do Homem-Aranha. Situações assim são pra causar algum tipo de drama ou conflito, não só passar batido. Mas com a descoberta de que o seu amigo é um vigilante aracnídeo não é interessante o bastante, o Peter e a Uma só decidem conversar sobre toda a situação até o momento. Com o Peter falando que tinha algo de estranho ali, como o navio em que eles estavam, que além de se mover rápido demais, ele ainda tinha sistemas de defesa militar de origem desconhecida, o que gerava uma dúvida de como o embaixador conseguiu um veículo daqueles. Porém, a Uma só fala que o Peter estava procurando pelo em ovo e conta que o cara só era rico mesmo, o que faz o Peter dizer para não tratar ele como idiota, principalmente depois dele ter ouvido eles três conversando em particular, como se a Uma trabalhasse pros embaixadores, isso se eles forem mesmo que eles dizem ser. Mas no fim da conversa, a doutora fala que já tinha explicado que o embaixador era um patrono das artes, que ele vinha de um país rico e que ele tinha financiado a escavação em que o Dr. Hellstrom e ela encontraram a pedra da cigarra. E realmente, eu acho que ela só deve ter falado isso pro Peter mesmo, porque pra gente ela não contou isso em momento algum. Com isso ela termina perguntando se o Peter não conseguia enxergar que ela era uma das mocinhas também. Certo. Já na Sicília, eles saem do navio, pegam um carro e vão pro sul, enquanto são seguidos por um cara aleatório. E chegando no seu destino, eles encontram com a tal Harry, pedindo pra levar eles até Berlim, que nega, mas depois de eles falarem que o embaixador tinha mandado lembranças, ela aceita o pedido, revelando que os dois na verdade eram seus pais. Então pode ficar tranquilo aí se tu pensou por algum momento que a moça aí fosse a versão noir do Harry Osborn. Então depois do povo aí tirar a barriga da miséria e quase serem mortos por fuzilamento enquanto eles tentavam levantar voo, eles finalmente chegam na Alemanha e... Berlim definitivamente já viu dias melhores. Assim, depois de caminhar um pouco, o povo aí chega no museu do Dr. Hellstrom, o Museu Neves. E com isso, o Peter e a Uma entram enquanto a Harry fica de vigia. E já no lado de dentro, a Uma comenta que não queria mentir sobre tudo que tinha rolado na embaixada, contando que o doutor poderia explicar tudo. Porém, quando eles entram em sua sala, eles encontram o Dr. Hellstrom morto. E logo em seguida, eles acabam sendo acertados pelo mesmo Flash que havia acertado o Peter antes. E, entretanto, aquele não era só um Flash qualquer, mas sim... o Electro. E com isso, ele parte pra cima do Aranha, o papo rola, porém, o Peter acaba tomando uma surra e quase morre. Mas pra sorte dele, a Harry aparece com um espião nada estranho e joga uma TNT que explode bem na cara do Electro, que só some dali, não sobrando nem o bigode pra contar a história. Mas você deve estar se perguntando quem seria esse espião que apareceu do nada. E bem, ele fala que conhece a Harry desde quando ela era criança e que era um sócio de negócios dos pais dela. Só que apesar dessa explicação aí, a Uma parece não confiar muito no sujeito, diferente do Peter, que comenta que se o homem tinha acabado de salvar eles,
espiões, então ele podia ajudar eles a escaparem dos capangas do Electro que tinham cercado o museu. Eu até consigo imaginar um monte de caras vestidos com binandinhos parecendo o Electro. Porém, isso faz a Uma questionar se o Peter tinha ficado doido, falando que aquilo era sério, que a irmã dela tinha sido assassinada e que o doutor tinha morrido, sem contar com a aparição do Electro. Ué, Uma, eu pensei que tu tinha dito que cada minuto com o Peter era uma festa. Não tá curtindo a farra, não? E enquanto o povo conversava, a gente descobre que o Electro tava na folha de pagamento do bigodinho austríaco lá. O que acaba fazendo essa ser a segunda vez que fazem com que o Electro tenha alguma relação com o nazismo em alguma terra paralela. Mas voltando pra turma, depois deles escaparem, eles acabam chegando em um bar clandestino daquele espião, que a gente descobre ser, na verdade, o Tony Stark. O que por um lado é bacana, porque é uma das poucas interações que tem no universo noir entre os heróis, mas por outro lado também é triste, porque me faz lembrar que aquele gancho no final dele, indo peitar o Doutor Destino, foi pro saco, junto de uma continuação de Homem de Ferro Noir. Eu gosto daquele quadrinho. Enfim, o Tony consegue rastrear o Electro e dar uma carona pro povo aí, e nisso ele aproveita pra trocar uma ideia com o Peter, perguntando o que ele era, que responde que ele era um detetive. Nesse gênero de história quem não é, né? Nisso, o Tony fala pro detetive Aranha aí tomar cuidado, porque o Adolfo curtia esse tipo de gente especial, que nem ele e o Electro, explicando que era por isso que ele também estava interessado na Pedra da Cigarra, já que existiam lendas que diziam que ela podia canalizar o poder do Nilo, de ressuscitar os mortos. E com isso, o Tony deixa o povo aí num avião e fala que eles deviam procurar um tal de Checkpoint Red quando chegassem em Istambul. Entretanto, assim como no primeiro e no segundo voo, esse também não é nada tranquilo, já que o Electro aparece do nada e zoa com o avião deles, fazendo eles perderem a altitude. E, ei, vira esse dedo pra lá, mano. Só que pra sorte deles, o Peter é mais versátil que um canivete suíço e dá um jeito de fazer o avião voltar a subir. Já em segurança, eles conseguem as coordenadas do novo contato que havia encontrado eles. Assim, chegando em Istambul, eles encontram com a Checkpoint Red, que provavelmente deve ser a Viúva Negra desse universo. Então, depois do Peter vomitar, ela pergunta se eles tinham chegado até ela por causa do Electro, e o Aranha confirma, porém, ela revela que eles estavam atrasados, já que o Electro tinha dado um curto-circuito tão ferrado que fez a cidade inteira ficar sem eletricidade. Pelo menos isso justifica o porquê do Aranha ter apanhado tanto pro cara. No mínimo o Electro foi amamentado com lítio. Na infância, tá? Enfim, a Viúva Negra aí comenta que ele tinha ido pro mesmo lugar que metade do Reich estava indo nos últimos meses, que era a sexta escavação de Urt, no deserto da antiga Babilônia. Com isso, o povo se apronta, passa 30 horas andando de camelo e chegam no seu destino. Entretanto, eles são logo surpreendidos por um monte de soldados que os atacam, incluindo a Uma, que se revela como uma nazista. Isso explica o porquê dela ser tão biruta. Mas já que o pessoal tava se revelando, a Harry aproveita e revela que ela na verdade era Huri, uma Dora Milaje responsável por proteger o tesouro perdido naquele deserto. Pois até o Wakanda tá metido nessa história. Com isso, ela salva a rapaziada e pra sorte deles, o Tony aparece dando suporte aéreo em um avião. Legal. De qualquer forma, o povo aí pega uma carona improvisada com o Tony até eles serem atacados pelo Electro, que derruba eles e os obriga a continuarem a pé. O que dá tempo para Huri contar um pouco mais sobre quem ela era, comentando que ela não vinha do Brasil, mas sim de Wakanda, e que naquele deserto havia algo mais poderoso que o metal indestrutível de suas lanças, algo vindo de uma antiga estrela de outra dimensão, que seria algo chamado Cristal Macram, que segundo as lendas tinha o poder capaz de acabar com todo o universo conhecido. Ufa, pelo menos os moradores do universo desconhecido estão seguros. E ela explica que era por causa disso que o Sr. Rei havia enviado ela até lá, já que há alguns anos um povo quase acabou usando o cristal, então confiaram ele para uma Dora Milaje para manter ele em segredo e impedir que outros fizessem merda com ele. O que faz o Peter perguntar o que exatamente o cristal fazia, e nisso a Viúva pergunta se ele conhecia a história de Gilgamesh, que havia aberto um caminho para o submundo e voltou para contar a história, deixando o Peter em choque por perceber que ele era o único humano deslocado ali. E a Viúva explica que como os nazistas estavam a poucos passos de conseguir aquele artefato, tanto a Rússia quanto o Wakanda e os britânicos não estavam muito interessados em ver o Terceiro Reich ganhando mais poder, o que explica o porquê dos embaixadores terem um navio super avançado, o Tony aparecendo 2 vezes para ajudar, mesmo que ele não tenha usado uma armadura em nenhuma delas, e explica a recente traição da Uma, já que os riscos tinham ficado muito altos pro lado dela. O que é curioso, porque a Viúva fala que ela devia ter notado que a Uma não era alguém confiável, já que ela comenta que ela tinha sido treinada na Sala Vermelha. E pô, não é que eu acertei o meu chute dela ser a Viúva Negra mesmo? Enfim, os três entram nas escavações das ruínas da Babilônia, e ao notar que as portas de cigarro do lugar eram comicamente grandes, eles chegam na conclusão de que o Electro tinha passado de um paparazzi normal para um brutamonte por consequência do cristal, o que meio que se confirma, já que o cristal tinha feito ele aumentar de tamanho ainda mais umas páginas atrás. E com isso, o povo aí enfrenta uma cigarra gigante e finalmente chegam na última parada até o cristal. Só que por azar deles, a Uma e o Electro brotam e começa a partir pra cima da rapaziada. Nisso, o Electro fica ainda mais monstruoso, a pedra da cigarra faz o Peter virar uma aranha humana, e eles ficam jogando a pedra de um lado pro outro numa batata quente dos infernos, até cair nas mãos da Huri, o que era meio que o plano dos vilões esse tempo todo, e por conta
conta disso, eles acabam abrindo as portas do submundo, trazendo os vilões do primeiro e do segundo volume de volta à vida. Então nós temos Camaleão com sono, Duende Verde careca, Homem-Areia, só o pó, Electro, que já tava aí, Kraven mente aberta e Chacal, Abutre. E juntos, eles formam o Sexteto dos Pecadores Sinistros, que parece mais o nome de um grupo com um monte de gente que só cometeu atrocidade perante os olhos de Deus. Tipo comer carne na Semana Santa, ou, sei lá, mandar Satanás tomar no olho do... Custando pra se manter acordado, o Peter acaba voltando ao normal depois de ser afastado da Pedra da Cigarra e parte pra cima dos vilões revividos. Destaque pro Camaleão, que agora tá parecendo uma bola de beisebol e tem a língua que nem a do animal, camaleão mesmo, o que é um detalhe bem legal. E nesse fuzuê todo, há uma motiva a rapaziada falando que quem mandasse o Peter pra Terra dos Pés Juntos ia receber uma parte do cristal, o que anima o Duende, que fala que tava doido pra fazer aquilo e ainda fala pro Peter que o tio Ben mandou lembranças. Porém, no meio da luta, o Electro acaba se jogando com o Homem-Aranha pra um abismo, e o Peter até consegue escapar momentaneamente depois da uma tentar ferroar ele, até dizendo que já levou picadas piores. E com isso, ele tenta fazer ela rachar o cristal com a cauda de escorpião dela, o que meio que funciona, mas ele acaba caindo pro vazio do abismo. Só que quando ele se levanta, ele percebe que ele estava na Gata Negra, e entrando no lugar, ele acaba encontrando com o tio Ben, que fala que o Peter tava um trapo. A família é fogo. Nisso o Peter comenta que ele havia morrido alguns meses atrás, mas ele havia sido trazido de volta pelo Deus Aranha. Então, o tio Ben pergunta o que ele concluiu disso tudo. O que o Peter responde que ele deveria ter ficado na vizinhança que ele pertencia, já que ele não poderia salvar todo mundo. Só que o tio Ben fala que ele não podia ficar vivendo na sombra do que ele não pode fazer, já que aquilo não mudaria nada e nem significaria que ele desistiu. Assim, o Peter é expulso de lá e encontra com a Holly Babson, ou Erestigal, que era o nome real dela enquanto ela se disfarçava pra não ter que entregar a pedra pra Uma. E ela explica, enquanto entrega a pedra da cigarra, que toda essa birra com a irmã começou quando a Uma foi expulsa do submundo e queria arranjar um jeito de voltar pra lá de qualquer jeito. Ou seja, a Uma é o Lúcifer reverso. Então a Holly pergunta se o Peter tinha resolvido o caso, e ele pergunta se era o caso do assassinato dela ou do alvoroço que a irmã dela tinha causado. Só que a Holly responde que o mistério nunca foi sobre elas, pedindo pro Peter olhar para a pedra, mostrando o totem aranha em sua mão. E com isso, ela se transforma no Deus Aranha, o que faz o Peter chegar na conclusão de que o mistério era na verdade sobre ele e o Deus Aranha, já que com o crepúsculo de uma guerra de proporções globais, aquele cristal caindo nas mãos erradas poderia destruir todo o universo. Então, o Peter precisou ser tirado de Nova York para cumprir esse objetivo de destruir o cristal, já que se não tiver universo, não tem vizinhança, e com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e frases que nunca foram ditas nesse universo por algum motivo ficam retornando. Então, depois desse blá blá blá, o Deus Aranha vira o gato Din-Din do começo, devora o Electro e manda o Peter de volta para salvar o mundo, que simplesmente acende, pega a pedra da cigarra e mete o pipoco nela, destruindo o cristal e a Uma junto. Assim o pessoal sai de lá enquanto o Tony comemora que geral voltou vivo, não graças a ele. E já de volta em Nova York, o JJ faz uma transmissão comentando que rolou tudo errado, mandou o Homem-Aranha pentear macaco e o Peter responde dizendo que também sentiu saudades. Assim, finalmente encerrando a história. E esse foi Homem-Aranha no Ar, Crepúsculo na Babilônia. Eu admito que eu fico meio perdido sobre onde começar a falar desse quadrinho. Então, vamos começar pela sua premissa, do Homem-Aranha viajando pelo mundo para resolver um caso. Olha, por mais que esse tipo de história que se passe ao redor do globo não seja algo de rotina nas histórias do Aranha, a ideia de uma aventura meio Indiana Jones é muito boa. E eu acho que combina bastante com o tipo de situações periódicas absurdas que o Aranha acaba se metendo. E trazer isso para o universo noir é algo bastante interessante. Porém, essa ideia acaba sendo ofuscada por alguns problemas. Por exemplo, logo de início, a história parece que ela foi feita por alguém que não prestou atenção ou que não leu os quadrinhos anteriores do Homem-Aranha Noir, pelo tanto de pontos sem sentidos que aparecem no decorrer dessa história. Como o fato da Casa dos Parker do universo Noir não ficar no Queens, e sim em Bowery, a história tem um erro de cronologia se passando em 1939, a Tia May estando tranquila com o fato do Peter ser o Homem-Aranha, o lema de poder e responsabilidade errados. E essas são algumas questões que, tirando o erro de cronologia e o lema, poderiam ter sido explicadas com uma contextualização rápida para fazer uma ponte mais orgânica com os eventos passados e apresentar esse novo status quo. Mas isso simplesmente nunca acontece, o que acaba causando um pouco de confusão para quem lê. Só que, de todos esses, os pontos que realmente mais me incomodaram foram o Peter andando pra cima e pra baixo com um traje sem se importar com a própria identidade e ele ter virado um detetive particular do mais absoluto nada... porque sim. O que é bem decepcionante, porque uma das maiores qualidades das histórias do Homem-Aranha Noir era pegar os elementos característicos da mitologia do personagem e colocar eles nessa ótica noir, sem se render pros clichês óbvios do gênero, o que acabava destacando o quadrinho do título dos outros heróis, onde praticamente todo mundo ali ou era um detetive ou trabalhava com um. E essa falta de cuidado com a coesão do universo noir acaba diretamente afetando os personagens, sendo o principal deles o Homem-Aranha. O Peter nesse quadrinho tem uma personalidade estranha. Ele fica falando nos bordões de efeito, agindo de maneira meio extravagante, parecendo com aqueles estereótipos de detetives durão das histórias de noir, e isso só não funciona. Sei lá, parece que eles estão tentando emular o noir dos filmes do Aranhaverso.
Só que lá, isso funciona porque a gente já é apresentado àquela versão daquele jeito. Aqui, é como ver alguém que você conhece que agia de um determinado jeito, agindo de uma maneira completamente diferente do mais absoluto nada. Sério, chega a ser gritante a diferença do modo de agir do Peter antes e depois dele ser morto e voltar à vida. São praticamente dois personagens diferentes. Inclusive, isso meio que é um problema geral da maioria dos personagens na história, porque ou eles são flanderizados, ou eles são muito sem graça, como os vilões. Tipo, de todos eles, o Electro talvez seja o mais bacaninha por conta do visual monstruoso no final, mas, sei lá, ele parece que ele nunca engata pra ter algo além disso. O que, mais uma vez, é uma pena, porque um aspecto bacana dos primeiros volumes era mostrar como os vilões eram pessoas absurdamente desgraçadas de ruins, cruéis, sem o mínimo apreço pela vida humana, mas aí quando chega a hora que o Homem-Aranha tá enfrentando literais nazistas, a história não consegue chegar à altura do Octopus do segundo volume. E já que a gente tá falando de vilões aqui, eu acho muita sacanagem a história colocar a Boate Gata Negra como uma parte importante da trama e não ter a Felícia no quadrinho em momento algum. Tipo, qual é? A coitada era uma das personagens de apoio principais do Noir. Olhos Sem Face e o Stein do Noir sempre terminavam com ela num gancho pra ela voltar numa história maior, e quando eles têm essa chance, a coitada toma um chá de sumiço. Sem explicação, nem nada. Ah, e falando em explicação, será que alguém pode me dizer por que os personagens ficaram tão desinteressantes do nada? Porque aqui o Peter tem tanto carisma quanto uma fatia de pão integral. Os personagens de apoio são um peido de quem eles foram. Os novos personagens são mais aguados que refresco de escola. E o herói de outro título, que devia ser um baita chamariz, é tão esquecível quanto a história em si. A propósito, vocês perceberam que a história do quadrinho é meio parecida com a do Aranhaverso do Miles? Tem geral indo atrás de um artefato de temática animal, a vilã virando um híbrido de algum bicho, o Deus Aranha envolvido de alguma forma. Num geral, Homem-Aranha Noir, Crepúsculo na Babilônia é um quadrinho que tem alguns momentos legais, uma arte muito boa que carrega o gibi nas costas, porém tem uma história que deixa muito a desejar. E infelizmente, esse quadrinho não é como um Crepúsculo, mas sim como um Eclipse, que pode até ser belo se olhado de relance, mas que se for observado com atenção, você vai acabar se arrependendo. Acho que foi meio ingênuo da minha parte achar que os quadrinhos do futuro eram só mil maravilhas. Enfim, acho que tá na hora de ir atrás de quem mandou essa nojeira pra minha casa. Ou seja, tá na hora de bater em algumas portas. Muito bem, Sr. Amandio, falam por aí que você é um sujeito poderoso, não é? É o que dizem. Sei. Então, me diga, onde você estava na noite de 3 de julho? Vou ser honesto com você, carinha. Eu tava tratando de alguns negócios inacabados com o Lápide. Lápide, é? Certo. E aí, o que aconteceu? Bom, eu tentei resolver na conversa, tá ligado? Aham. Mas aí ele não quis ouvir, tentou partir pra cima. Sei. E aí eu explodi ele. Desculpa por tomar seu tempo. Aí, você que é o Wolverine? Talvez. O que você sabe sobre isso? Sei não, Xará. Minha memória tá meio fraca. Me paga uma dose aí. Ok. E aí, tá lembrando de algo agora? Tá um breu ainda. Me paga outra. Tudo bem. Olha bem pra cá, pra ver se tá te lembrando de algo. Acho que eu não tô te ouvindo bem. Me paga mais uma. Tá legal. Ó, mas essa vai ser a última, hein? Tá legal, agora já deu. Você acabou com toda a bebida do bar. Será que dá pra você me dizer algo útil? Eu sou o melhor no que eu faço. Aí, ADV, vi que você não teve muita sorte com um amigo meu ali atrás. Se você quiser, posso te dar uma força, claro. Pelo preço certo. Você sabe que eu sou ligeiro pra arranjar informações das coisas. Não enche, Mercúrio! Aí, Caveirinha, o que você acha sobre isso aqui? Tu quer saber o que eu acho? Tu quer saber o que eu acho? Não, calma aí, cara. Não era isso que eu queria te mostrar, não. Aí, deixa eu te falar. Tá cheio de vagabundos zanzando por aí, tá legal, colega? Não, você tá entendendo tudo errado, cara. Não era isso que eu queria te perguntar. Essa cidade tá um esgoto cheio de ratos. Confundir os bolsos, tá legal? E esquece os tabloides. Mas fica tranquilo, cara. Isso não vai ficar barato, não. Pariu, onde é que eu deixei o quadrinho? Eu vou mandar todos eles pro colo do capeta. Chapa, você é a minha última esperança. Me diz, por favor, que você viu alguém com esse quadrinho.
Eu não sou detetive, gente. Desculpa. A única pista que eu tenho é esse gibi aqui. Ei, peraí. Tem um bilhete aqui. Oxi. Ouço tudo por fora, mas por dentro ninguém me escuta. O que eu sou? Orelhão. A resposta é orelhão. Ah, muito bem, Homem-Aranha DV. Ou devo dizer, Senhor Guerra. Eu deixo pra você escolher. Não vai fazer muita diferença depois que eu quebrar a sua fuça por ter me mandado aquele quadrinho. Muito audaciosa da sua parte. Por que você não vem dizer isso na minha cara? Claro. Onde posso te encontrar? É só olhar para cima. A porta está destrancada. É claro. Não tinha como ser outro sujeito, não é? Homem-Aranha DV. Doutor Otávio. Seja bem-vinda, minha bela dirigível. Imagino que você deve ter passado os últimos meses batendo cabeça pra descobrir quem eu era. Depois de eu ter acabado com seu esquema, né? Não faça grande caso sobre isso. Eu soube quem você é em questão de minutos, depois de usar a minha equação para descobrir identidades secretas. Pera, você tem uma equação para descobrir qualquer identidade secreta? Mas enfim, você deve estar se perguntando como eu consegui um quadrinho do ano de 2020, não é? Não, calma aí, não muda de assunto não. Como diabos você tem uma equação para descobrir qualquer identidade secreta? Tudo começou quando eu estava sereno em casa, estudando uma estátua antiga que encontraram na Floresta da Tijuca. Te parece familiar? Até demais. E quando eu li as inscrições gravadas nela, eu acabei abrindo uma fenda que atravessava o tempo e o espaço. E lá eu vi diversos outros mundos, vi inúmeros eventos históricos que não faziam o menor sentido, e descobri também a existência de outros vocês e principalmente outros eus, versões minhas que eram tão similares e tão diferentes ao mesmo tempo, principalmente por serem... Olha, é totalmente compreensível que outras versões suas não concordem com as suas ideias. Morrenas! Tá. Deve ter sido um baita choque mesmo. Com aquela estátua em meu poder, eu vi inúmeras possibilidades para realizar meus sonhos, bem ali ao meu alcance. Porém, depois daquele quadrinho maldito voar na minha cara, a fenda se fechou, e desde então eu vim realizando vários experimentos para conseguir acessar os poderes da estátua, o que nos traz aos dias de hoje. Então, o quadrinho que você me mandou... não passava de um mero convite de mau gosto para você presenciar em primeira mão o meu sucesso em reativar a estátua, pois com as minhas recentes descobertas eu descobri que ela é bem reativa à eletricidade, e se os meus cálculos estiverem corretos, eu só precisarei de míseros 1,21 bilhão de watts para ativá-la, e assim poderei criar a nossa tão sonhada raça ariana. Raça ariana? Chapa, você nasceu no Piauí! Ué, e daí? O tio do meio-irmão do meu bisavô é alemão? Isso até pode ser verdade, mas você só tá esquecendo de um pequeno detalhezinho. É? E qual seria? Você é adotado! E seus parentes alemães não têm nenhuma relação sanguínea com você! Quer saber? Vai a merda, tá legal? Maria, se tu tem inveja de quem eu sou melhor que você, aí já não é comigo, seu verme. Tá legal, doutor, você é o que você quiser, mas você vai desligar essa parada agora. Não tem nem como você conseguir 1,21 bilhão de watts. Você só conseguiria esse tanto de energia com um raio na melhor das chances. E quem disse que eu preciso de um raio? Acho que você já conhece o bom e velho Electro, não é? Bom, eu adoraria ficar para ver ele arrancando seu escalpo imundo, mas eu quero ver a chegada dos nossos convidados perfeitos de camarote e não no olho do furacão. Então aqui eu lhe digo, adeus! Parece que agora somos só eu e você agora, DV. Não, calma aí, Electro! De onde diabos você saiu? Como assim? Você me cumprimentou lá atrás. E aí, DV, tudo em cima? Essa foi boa, Electro. E aí, lembrou agora?
Não, não tô lembrando não. Então quem sabe isso refresca sua memória. Beleza, Manuel. Eu sei que você não trabalha pra dormir no catavento nem nada, mas trabalhar pro Otávio? Isso é baixo até pra você. Eu só trabalho pro dinheiro, tá legal? Ah, é? E quanto que te pagaram? Foi uma bagatela de R$1.200. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se eu cobrir esse valor, você para de tentar me matar e tira a eletricidade da estátua? Você tá falando sério? Tô. Então. Sim. Olha, aqui tem R$3.600 pra você parar de me bater e pra você retirar a eletricidade da estátua, ok? Ok. É, mais simples do que eu pensava. Por acaso tem mais alguém no dirigível? Não, só nós mesmo. Então reza pra gente não aparecer no vídeo de amanhã. Menos uma catástrofe evitada. Eu acho que... Só é uma pena que o Otávio escapou. E quem disse? Pô, bem na hora, hein, cabeça de lata. Depois que eu recebi sua ligação, não tinha como deixar um lances desses de fora. Afinal, não é todo dia que se algo assim sai rolando. Com certeza. A propósito, subi pra sua armadura, hein? Como é que ela funciona? É tudo à base de transistores. Ah, tá. Legal. O que é isso? Não se preocupa, vai ficar bem popular daqui a uns 10 anos. Claro, que nem aquela sua tese de aquecer comida com micro-ondas. Claro. Mas aí, nós fizemos um bom trabalho hoje. E eu tava pensando em juntar um pessoal pra lidar com problemas como esse. E queria saber se você tem interesse em fazer parte. Ah, cara, é que eu sou mais um sujeito que costuma fazer as coisas por conta própria. Pois é, te entendo. Mas aí, se algum dia vocês precisarem de mim, eu tô na vizinhança. Esse cara é esquisito. Mas hoje em dia quem não é, né? Acho que por hoje já deu, né? Bom, gente, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se vocês forem novos, se inscrevam aí. Não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de todos os próximos vídeos aqui do canal. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu gostei. Não se esqueça de comentar aí embaixo. E se você gostou muito do vídeo e quer me ajudar, por favor, compartilhe ele o máximo possível nas suas redes sociais. Que seja lá por qual motivo vocês do futuro passam tanto tempo assim em redes. Enfim, muito obrigado por me assistirem até aqui. Se cuidem e nos vemos em breve. Adeus! Bem, pelo menos aqui na prisão eu serei respeitado. Aí, galera, olha, é o aleijado. Nossa, que ridículo.